Quando utilizar cedilha e dois S's, já que o som é o mesmo? Anote essa dica que ela é valiosa. Você vai utilizar o cedilha após ditongos. Por exemplo, como na palavra feição, temos o ditongo i. Ditongo é o encontro de uma vogal com uma semivogal na mesma sílaba. Como na palavra rejeição, temos um ditongo, portanto utilizamos cedilha. A mesma coisa ocorre com a palavra precaução, com a palavra eleição, com a palavra retaliação, traição, traiçoeiro. Portanto, após ditongos, sempre grafamos com cedilha. E o uso do dois S's? Quando não tiver ditongo e o som for o mesmo. E o S é sempre utilizado entre duas vogais. Por exemplo, impressão ocorre entre duas vogais, dois S's. Omissão, entre duas vogais. Progressão, entre duas vogais. A mesma coisa ocorre com a palavra demissão, com a palavra sucessão, com a palavra odisseia e com a palavra pássaro. Essa é a diferença. Um utilizamos após ditongos e a outra não. Compartilha. Você tem dúvida quanto a utilizar o X ou o CH? Essa regra é quando a palavra tiver um ditongo. Um ditongo é o encontro de duas vogais juntas na mesma sílaba. Ocorre sempre entre uma vogal e uma semivogal. A vogal é a vogal pronunciada mais forte e a semivogal é a pronunciada mais fraca. Normalmente, a semivogal são as letras I e U. Na palavra caixa, como temos um ditongo, após ditongo sempre escolhemos utilizar o X. A mesma coisa ocorre com a palavra feixe, com a palavra deixar. Após ditongo, utilizamos X. Rouxinol, olha o ditongo. A palavra peixe, olha o ditongo. Portanto, sempre após ditongo, entre escolher as letras X e CH, opte sempre por escolher a letra X. Como em faixa, ameixa. E por fim, afrouxar. Após ditongo, sempre utilizamos o X. Interessante, né? Portanto, essa é a dica. Após ditongo, se tiver dúvida entre escolher X ou CH, escolha sempre o X. Ficou em dúvida quanto a utilizar o S ou Z? Esse macete é quando o som for de Z. Após ditongos, utilizamos S. Isso mesmo. Após ditongos, se o som for de Z, você utiliza S. Por exemplo, a palavra coisa, ou ditongo OI. Fazão, ou ditongo AI. Lousa, olha o ditongo OU. Portanto, após ditongo, se o som for de Z, grafamos S. No caso de louça, o som não é de Z, portanto, não grafamos com S. A palavra repouso, após o ditongo OU, o som for de Z, você grafa S. Pousada, ousado, ausência, deusa, maisena. É claro que existe maisena com Z, mas neste caso se refere a uma marca. A palavra náusea, portanto, após ditongo, se o som for de Z, você utiliza S. Interessante, né? Salva essa dica e compartilha com os amigos.